Olá pessoal, eu sou Janaína Marticelli e vocês estão no canal Forragicultura e Pastagens. E hoje a gente vai responder a pergunta do Péricles. Ele perguntou qual é a melhor época para fazer a adubação fosfatada, início das águas ou início da seca. Então vamos responder essa pergunta do Péricles. Segura a vinheta que seu vídeo já vai começar. Então, pessoal, essa pergunta do Péricles é muito comum. Existe essa dúvida em relação à adubação fosfatada. Antes de eu responder, eu só queria falar para vocês sobre a importância do fósforo no desenvolvimento das plantas forrageiras. O fósforo é um elemento que é imprescindível para garantir enraizamento e perfilhamento. Perfilho é a unidade básica de crescimento de uma planta forrageira. Por isso, quanto mais perfilhos a gente tem no pasto, melhor vai ser a cobertura de solo, maior vai ser a produção de forragem e maior capacidade dessa planta forrageira em concorrer com plantas invasoras. O ideal é que a adubação fosfatada seja feita no momento do plantio, mas obviamente, mesmo quando a gente faz adubação fosfatada no plantio, esse fósforo vai sendo utilizado ou algumas vezes fixado no solo e acaba diminuindo muito a quantidade desse fósforo. E com o tempo há a necessidade da gente fazer a adubação fosfatada de reposição. E a gente vai ter que fazer essa adubação fosfatada em cobertura. Tá? Então, a utilização de adubo fosfatado ajuda muito no aumento da produção. Mas é importante dizer para vocês que antes de colocar o fósforo, é importante que esse solo esteja corrigido. Teores de cálcio e magnésio devem estar elevados para que a gente consiga ter uma maior eficiência de utilização do adubo fosfatado. Adianta muito pouco a gente fazer a adubação de fósforo se estiver trabalhando com solos ácidos, tá? Então essa acidez do solo acaba inibindo a capacidade da planta em absorver esse fósforo. Então é importante saber, antes da adubação fosfatada, se o pH e os teores de cálcio e magnésio do seu solo estão adequados. Dito isso, eu vou responder a pergunta do colega e inclusive já deixo vocês aqui o recado para que vocês coloquem as perguntas e as dúvidas para que eu possa gravar esses vídeos e responder essas dúvidas de vocês. Claro que tem muita coisa ainda que precisa ser respondida, mas à medida que vocês forem colocando, sempre que for possível, nós vamos fazer esses vídeos para vocês. Então vamos lá. Época de adubar planta é no período das águas, pessoal. É claro que se a gente estiver considerando um sistema irrigado numa região em que durante o período de déficit hídrico, uma região onde não chove, eu tenho a luz e temperatura, exemplo, Nordeste, eu posso fazer adubação. Mas numa região como a minha, vocês podem olhar o pasto aí, a gente já está num período de transição entre a água e a seca. Na verdade, já estamos no início do período seco do ano. Nessa época aqui, não é conveniente que eu faça qualquer tipo de adubação, porque aqui na minha região, além de faltar água, falta luz e falta temperatura. Então a planta não tem força para poder absorver esse nutriente. E além disso, o solo está seco. Isso inibe muito o transporte desse nutriente no solo. Tá? Então é muito importante que a gente faça essa adubação no início do período chuvoso. Evite o máximo que vocês puderem fazer adubação no período seco. Tem exceção? Tem. Pessoal lá do Nordeste que está utilizando irrigação. Porque quando falta água no Nordeste, eu tenho luz e tenho temperatura. Fica faltando só água. Se eu coloco a água com a irrigação, tá tudo muito bem. Tá? Não é o caso aqui, por exemplo, em Minas Gerais, na região Sudeste. Então, nessa época, não se faz adubação fosfatada ou qualquer outra adubação, tá, pessoal? Então, a adubação sempre deve ser feita durante o período chuvoso, no início do período chuvoso. E no caso da adubação fosfatada, especificamente dessa pergunta, verifique primeiro se há a necessidade de calagem, porque o fósforo está muito caro, então é melhor que você faça calagem para aproveitar melhor esse adubo fosfatado. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Visitem o nosso site www.pastofert.com e lembrem-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim e no pasto é mais barato. Fiquem com Deus e até a próxima.